Olá, aqui é Igor e hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de otimização que eu tenho trabalhado. O processo de otimização é que tem como finalidade reduzir o número de variáveis e aumentar a acurácia, né? Então a gente vai tentar encontrar um conjunto de soluções não dominadas através do algoritmo NSGA2, que ele tende a selecionar as variáveis, né, o menor número de variáveis com o maior, né, maior quantidade, o maior grau de acurácia possível. Então, vamos dar uma olhada primeiramente na base de dados, né? Essa base de dados ela está no Excel. Então, para a gente poder trabalhar no algoritmo, o primeiro passo é colocar a base de dados nesse formato. Não importa quantas amostras, nem importa qual é o número de variáveis. Só que a gente tem que deixar nesse formato, né? As amostras vão ter que estar nas colunas, né? Cada amostra, então, vai ser uma coluna. E ao final da amostra, como a gente pode ver aqui, a gente vai ter sempre o resultado. Então, por exemplo, todas essas variáveis, o resultado é esse daqui. No nosso caso aqui é resultado 1 e 0, né? Que é verdadeiro e falso. Para cada variável dessa, né, na mesma posição, a gente pode inserir um peso. O método de cálculo desse peso é indiferente, né? Pode ser utilizado qualquer método. O importante é depois fazer uma conversão de escala, e eu fiz uma conversão de escala de 0 a 100, e a escala que for utilizada fazer essa mesma conversão aqui e transformar numa escala de 0 a 100. A gente pode ver que todos os pesos aqui no final, né, das amostras, todas as variáveis têm um peso e o peso está de 0 até 100, como a gente pode ver. Então, as amostras vão estar sempre na coluna, né? Cada coluna vai ser uma amostra, cada linha é uma variável. Ao final de todas as amostras, cada variável eu tenho um peso, e ao final aqui de todas as amostras, né, de cada amostra, eu tenho o resultado que a amostra teve. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar o KNN lá dentro do algoritmo e fazer o cálculo da acurácia. Vamos lá então dar uma olhada no aplicativo. O aplicativo que eu desenvolvi para otimização é esse daqui. Vou esperar só um pouquinho para baixo, está verificando. É importante a gente analisar que aqui eu tenho o endereço de onde ele vai gerar o resultado. Espera aí que o último vai liberar aqui e liberou. Então aqui a gente vai selecionar o endereço aonde ele vai salvar o resultado. Ele gera uma planilha do Excel com o resultado, mostrando a evolução do algoritmo. Aqui a gente tem os parâmetros genéticos que a gente vai configurar, né, para a evolução do algoritmo. Como a gente pode ver, a gente pode determinar o tamanho da população, o número de gerações. O tamanho da população a gente pode testar para cada massa de dados, né? Mas eu coloquei como padrão aqui 500. Então, quando abrir o aplicativo, já vai rodar 500. O número de gerações é quantas vezes ele vai executar esse número de gerações. Esse número de gerações ele pode ser afetado diretamente por esse parâmetro aqui, que é o parar gerações sem alteração. Então, por exemplo, se eu tiver 60 gerações sem alterar o melhor resultado, ele vai verificar que o algoritmo não está convergindo mais e que não precisa rodar as 500, né? Isso pode acontecer em qualquer momento. A cada vez que eu tenho uma alteração na quantidade do melhor indivíduo, ele vai pegar e vai zerar o contador. Então ele só vai parar se ele tiver 60 gerações sem alteração. Esse parâmetro que recriar a população geração sem alteração é justamente para, por exemplo, se aconteceu uma situação que eu te fizer 20 gerações sem ter alteração, se eu tiver 20 gerações sem ter alteração, ele vai recriar, né? No caso, ele recria toda a população, mantendo só 5% dos indivíduos, dos melhores indivíduos. Então ele
ele recria de forma aleatória. Isso faz com que a gente faça uma exploração maior, né, do espaço de busca e, consequentemente, não ficar agarrado em algum ponto local qualquer do processo de otimização. Com relação ao método de cruzamento, a gente implementou 3 métodos aqui, que é o cruzamento em 2 pontos, o uniforme e o maioria. Sendo que o cruzamento em o uniforme até agora tem apresentado melhores resultados. O processo de seleção do indivíduo, eu usei um torneio de tamanho 2. A gente pode até alterar isso daqui, mas os melhores resultados que eu obtive também foi com torneio tamanho 2. Mas só que isso pode ter alguma variação de acordo com a massa de dados, a gente pode fazer testes, né? O método de mutação eu coloquei um método simples, né? Que aí o método simples ele faz uma taxa de mutação de 5% em cada gene, há uma probabilidade dessa mutação ocorrer de 30%. O maior peso eu coloquei uma geração, quando ele vai criar fazer o processo de mutação, há uma probabilidade dele fazer o zero maior que 1, porque é interessante que o zero quer dizer que eu não use aquela variável seja maior do que eu usar, porque a minha intenção é reduzir o número de variáveis. A guiada ele utiliza para a criação do gene aquele peso. Então a probabilidade de ser 1 ele vai ser maior de acordo com o tamanho do peso. E a adaptativa que usa a guiada, mas só que o método de mutação ele vai decrescendo conforme a evolução do algoritmo. Foi o método que eu obtive o melhor resultado também. Ele começa com uma taxa de mutação grande, para a gente ter uma maior exploração do espaço de busca, e conforme a evolução do algoritmo acontece, né, as gerações vão chegando mais próximas da última geração, ele tende a fazer a redução até chegar a zero o processo de mutação. Ok? Aí a gente vai para os parâmetros da planilha de configuração que a gente tem, né? Vamos lá. Aqui tem a aba da planilha que a gente vai trabalhar. Então, se a gente estiver trabalhando na aba 1, na aba 2 da planilha, o número de variáveis que a gente vai ter. Então, assim, esse parâmetro aqui eu utilizo também para definir qual é a linha que está o resultado da amostra. Então, por exemplo, eu vou contar 661 variáveis dentro da planilha do Excel. Então, a 662 vai ser o resultado. A mesma coisa em relação ao número de amostras. Eu vou pegar 669 amostras, a próxima vai ser o peso das variáveis. Então, isso daqui é importante, de acordo com os dados que a gente for trabalhar, para me posicionar, né, para me posicionar o algoritmo dentro da planilha. Esse daqui é o número de respostas, né? A gente está trabalhando com 0 e 1, então eu só trabalho com 2 respostas por enquanto. Trocas, que é quantos testes ele vai fazer, né, da acurácia. Aqui no caso a gente está trabalhando com 300. E esse daqui é o ponto de corte do conjunto, né, de dados que a gente vai fazer. Então ele vai pegar, por exemplo, se eu tiver lá 100 amostras, então ele vai pegar 10 para a base de teste e o restante ele vai executar as trocas para poder fazer o KMM. Esse daqui é o número de amostras que ele faz a comparação. Então, quando eu divido em 2 porções a base de dados, quantas amostras mais próximas ele vai pegar para fazer a comparação do resultado. Então, por exemplo, eu vou pegar as 5 amostras mais próximas que eu encontrei daquela amostra teste. Então, eu pego as 5 mais próximas, verifico qual o resultado que mais se repete e esse resultado é comparado então com aquela amostra do teste, né? E aqui foi um parâmetro que eu encontrei que melhorou muito o resultado, né? Como o algoritmo ele estava demorando muito para convergir e poderia até convergir, mas com um tempo muito maior. O que eu fiz aqui foi forçar a redução de variáveis.
que é isso, né? Eu, a cada 5 gerações que eu tenho, eu estipulo como um tabu, né? Qual o 10, no ponto exato, onde representa 10% da população, eu pego qual é o indivíduo, quantas variáveis aquele indivíduo tem e coloco como tabu. Então, dali para frente, os indivíduos que forem criados não pode ter, né, mais do que aquela quantidade de variáveis que o décimo indivíduo ele tem. Então, isso vai evoluir. Por exemplo, na primeira geração, eu não tenho um limitador. Então, ele vai lá criar, no caso aqui nosso, a gente tem 661 variáveis, ele vai criar indivíduos com 500, com 600, com 400 e assim por diante. Então, após ele ter criado isso, ele vai evoluir 5 gerações. Quando ele chegar na quinta geração, ele vai lá, vamos supor que eu tenho uma amostra de 100. Ele vai lá na amostra, não, eu tenho 100 indivíduos, né? Então, vamos supor que ele vai pegar naquele indivíduo número 10, que representa o 10% da população, e vai pegar aquele número de variáveis que aquele indivíduo tem, né, que ele está ordenado, né, de acordo com a dominância, e vai pegar, vamos supor que aquele indivíduo conseguir um resultado bom com 100 variáveis, mas só que eu já tenho o primeiro indivíduo, ele pode estar com 20, com 30 e assim por diante, mas ele estipula que dali para frente eu não vou criar nenhum indivíduo mais com aquela quantidade mínima de variáveis. Então, a cada 5 evoluções, ele pega naquele ponto 10, né, e estipula que, olha, daqui para frente eu não gero mais. Então, como ele evolui mais 5 para fazer isso novamente, necessariamente na próxima vez que ele for executar essa redução de variáveis, aquele número vai estar ainda menor. Então, a intenção é que ele force até chegar no menor número de variáveis possíveis, né? Até ele não conseguir mais fazer isso, né? Então, esse processo aí ficou bem, bem interessante e o algoritmo convergiu bem rápido também. Bem, no mais, para poder executar o algoritmo, a gente só tem que clicar aqui em executar NSGA, e aqui nesse executar NSGA, eu vou selecionar aquele arquivo que eu te falei, que é a base de dados. Selecionou a base de dados, ele vai executar esse algoritmo dessa forma aqui. Pronto, aí ele vai fazer a leitura das amostras e agora é deixar rodando, porque dependendo da quantidade de variáveis e da base de dados, isso pode demorar aí várias horas para executar ou até mesmo dias, né? Dependendo do volume de dados. Ok? Obrigado. Um abraço.